Cumprimento os amados irmãos e amigos do YouTube, do Instagram, do Face, que nos acompanha. Quero agradecer a cada um dos amigos. Mas dê um joinha lá, deixa um joinha lá, aquele que curtir meu vídeo, né, a transmissão. Coloca lá um joinha para nós, para nos ajudar. Vamos continuar falando sobre aquele probleminha grave que nós temos, que chama ansiedade, né? É o caminho da depressão. Então nós temos que nos cuidar com isso, tomar muito cuidado referente a isso. E hoje nós vamos falar de não se preocupar. Nós vamos falar um pouco sobre Filipenses, né? Uma passagem de Filipenses. Mas a realidade é, amados, que na prática, como demonstramos que não nos preocupamos com nada, né? Demonstramos, só que não nos preocupamos com nada. Em Filipenses 4, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha, que maravilha! O que está nos dizendo? Para que nós derramamos toda a nossa preocupação aos pés de Jesus. Toda a nossa súplica, toda a nossa necessidade, derramamos dos pés de Jesus. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe as suas respostas. Tá? Em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6 e 7, ele nos diz o quê? Ele nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, como eu já disse. E o 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, amados, não se preocupe. Deixa Deus trabalhar na vida de cada um de nós. A exortação de Deus, ele diz: não andeis ansiosos. Presta atenção nessa mensagem. É uma exortação de Deus. Não andeis ansiosos. Não é um conselho amoroso, não é um desejo ou um pedido, mas é uma ordem. Nela somos chamados a assumir a tarefa mais pesada dos cristãos, que é crer em Deus. Que é deixar Deus resolver. Não nós queremos resolver da nossa maneira. Como eu disse ontem, tá? Daquela senhorinha, uma idosa de 90 e poucos anos, que sofreu a vida toda, preocupada com alguma coisa que pudesse acontecer e que nunca aconteceu. Sofreu durante anos por não derramar as preocupações aos pés do Senhor. De fato, existem muitas coisas que podem nos preocupar. Podemos nos preocupar com muitas coisas. Problemas familiares. Como pensamos, o que será dos nossos filhos? O que acontecerá se eu perder o emprego? O dinheiro ainda será suficiente para todos? Aí entra no mundo dos negócios. No último ano as coisas correram bem, mas nesse ano novo, será que venceremos todos os obstáculos? Outras preocupações. E nós temos medo da doença, medo do câncer, do infarto, de qualquer outra doença, ou de um acidente. Medo de alimentos que prejudicam a saúde, da morte repentina, da guerra, da inflação. Medo de muitas coisas que nem acontecem.
Aí sobre a prancheta, com a lista das preocupações, até existem coisas das quais poderíamos dizer, nesse caso eu tenho razão de me preocupar. Olha, a besteira que nós cometemos. Glória a Deus. Todavia, simplesmente devemos concordar que esse procedimento é totalmente contrário à ordem de Deus. Que ele nos deu uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Racionalmente, nós nos preocupamos de fato, mas o cuidado de Deus está acima de todo o nosso entendimento. Ele nos deu uma ordem. Ele não chegou e falou para você, ou para mim, para nós: você não deve se preocupar. A preocupação é problema. Evita de se preocupar. Não, ele nos deu uma ordem. E a ordem que ele nos deu qual foi? Não andeis preocupado. E deixa a paz dele nos conceder. Sabe por quê, amados? Quando ele nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, racionalmente, nós preocupamos de fato, mas o cuidado de Deus está acima de todo o nosso entendimento. Por isso, está escrito a esse respeito: não andeis ansiosos, é a paz de Deus que excede todo o entendimento e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, como nós já lemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz que Deus dá excede e vence qualquer dúvida da nossa mente e supera todas as ansiedades, pois está enraizada na pura confiança em Deus, em todas as lutas da vida, quando Ele enche nossos corações com paz celestial, guarda-nos na comunhão com Cristo Jesus. Olha que maravilha! Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos, amados, a coisa mais importante que Deus criou na face da terra. Então nós não devemos o quê? Não nos preocupar. Como eu disse, eu continuo a dizer, enquanto eu falar sobre essa ansiedade, ela é a semente, é a partida para essa árvore crescer e se tornar numa depressão. A depressão, através da depressão, aí vem as doenças ruins. A depressão, ela gera o câncer. Ela faz a pessoa perder o amor da vida, a vontade de viver. A depressão não é de Deus, Deus não está nesse negócio. A depressão é coisa do inimigo. Então não deixa isso enraizar no teu coração, não deixa a ansiedade enraizar no teu coração, na tua mente, no teu espírito. Faça com que Deus deixe tudo acontecer na tua vida. Agora você imagine você preocupado com coisas tolas como nós vimos aqui. Você preocupado com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de fazer. Às vezes, amado, nós nos preocupamos com muita coisa. Às vezes, nós nos preocupamos com coisas vãs. Vamos nos preocupar em servir a Jesus de fato e de verdade. Vamos nos preocupar a louvar e glorificar ao Senhor. Vamos nos preocupar em buscar o Senhor enquanto é tempo, que Jesus está às portas. Pastor, mas, amados, a palavra diz que Ele voltará buscar a tua igreja quando o Evangelho for pregado e conhecido nos 4 cantos do mundo. Certo? O mundo é redondo. E nós não vamos durar até essa chegada. Ele nos recolhe porque todos nós, quando nascemos, quando nós somos concebidos no ventre das nossas mães, Ele já nos dá um prazo de validade.
você vai viver tantos anos, você vai viver tantos anos, o meu prazo de validade já está com 75, tá? Espero que seja ampliado para mais 75, em nome de Jesus, né? Porque Deus, Ele quer que nós façamos o que Ele nos determina. Como Ele nos disse, não andeis ansiosos. Então nós devemos nos preocupar com coisa que possivelmente acontecerá. Deixa Deus trabalhar em nossas vidas. Deixa Ele vir fazer o mover dele nas nossas vidas. Porque, como nós lemos lá em Mateus, que os pássaros não fiam, não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, e Deus os abençoa, Deus os alimenta. Assim é conosco, amados. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não se preocupa. Não se preocupe com coisas que você acha que pode acontecer. É uma coisa que nós temos que nos preocupar em obedecer a ordem do Senhor. Amados, tenha certeza de uma coisa. Nós não sabemos, nós somos ingratos com Deus. Eu vejo os nossos amados irmãos da igreja. Se ele tem um médico, ele marca um médico para as 3 horas da tarde, às 2 ele já está lá no saguão do hospital, ou na clínica, esperando o médico atendê-lo. Se ele recebe uma intimação chamada do juiz ou no delegado, para as 16 horas, 15 horas ele está lá na porta, lá preocupado para ser atendido por aquele solicitante. E ele é chamado para ir na casa de Deus para orar, glorificar o Senhor, ele chega na hora do amém. E se o pastor fala alguma coisa, o pastor é duro. Então, amados, vamos nos preocupar em servir a Jesus. Vamos nos preocupar, amados, a ser fiel a Deus. Porque às vezes a pessoa fala que ser fiel a Deus é só no dízimo e oferta. Não. É no louvor e na adoração. No compromisso que tem com Deus. Não adianta se preocupar com coisas vãs. Se preocupe em obedecer o Senhor. Se preocupe em conhecer a palavra. Se preocupe em buscar a Jesus de fato e de verdade. Porque Jesus, ele está às portas. Esse terremoto na Venezuela, para quantas mil pessoas ele voltou? Hoje, no dia de hoje, em hospitais, em vários cantos no mundo, para quantas mil pessoas ele voltou hoje? Ele pode voltar para mim daqui 5 minutos, 10 minutos, 1 ano, 2 anos. Porque todos nós temos um prazo de validade, então nós temos que aproveitar esse tempo de validade que nós temos para servir aquele que nos criou. Para demonstrar o amor e o carinho por Ele, igual Ele tem por nós. Porque não é fácil você amar ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amar a Deus como Ele te amou, como Ele nos amou. Que Ele deu o Filho unigênito dEle, o único Filho dEle para morrer na cruz, com morte de cruz, para através de seu sangue ser lavado os nossos pecados e as nossas mazelas e levado as nossas doenças. Pensa nisso. Procure se preocupar com outros problemas.
Amanhã nós vamos falar sobre não andeis ansioso, porque grande é o Senhor Jesus. Grande é o Senhor Deus. Tá? Amados, aonde você estiver, meus amados e amadas irmãs, irmãos, ouvintes e companheiros de caminhada, se puder, fecha teus olhos ou eleva o pensamento a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pegar todas as nossas preocupações, amados, no dia de hoje e colocar os pés da cruz e dizer a Deus: Senhor, me dê sabedoria, Pai. Me dê uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, Pai. E me dê sabedoria para resolver esses problemas que eu estou colocando a teus pés, Pai. Ajude-me e Ele vos ajudará. Que Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo faz. Então aquele que pode, fecha teus olhos, eleva o pensamento a Deus. Pega agora todos os problemas que você tem para resolver, faz um pacote e coloca nos pés de Deus e diz a Ele: Senhor, ajude-me. Senhor, me ensina. Senhor, me dê discernimento para interpretar tua palavra, para levar tua mensagem, Senhor. Vamos orar. Senhor, nesta hora santa e gloriosa, Pai, eu entro na tua presença, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, para derramar a teus pés a vida e o ministério, Pai, de cada um dos nossos ouvintes, Pai, de cada um dos nossos seguidores, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. E como está ali no livro de Isaías, Pai, no capítulo 59, versículo 1, que diz que o Senhor não está com suas mãos encolhidas, nem com seus ouvidos agravados, Pai. Que não possa ouvir os nossos clamores, Senhor, o clamor dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Então inclina teus ouvidos, Pai, ouça o clamor dos teus filhos, Pai. Estenda tuas mãos, Pai amado, Pai, e derrame sobre nós, derrame sobre teus filhos, para a nossa família, para o nosso lar, Pai. Derrama a graça do Senhor, Pai. Derrama unção dobrada, Pai. Espírito Santo de Deus, ajude-nos. Porque o versículo 2 ainda de Isaías 59, ele diz que é os nossos pecados, a nossa iniquidade, as nossas falhas que nos afastam do Senhor. A nossa ansiedade que nos afasta do Senhor. Amados, busque o Senhor enquanto é tempo. Derrame, Senhor. Dê luz aos pés de cada um dos teus filhos, Pai, para saber onde pisam. E clareie a mente de cada um para saber o que pensam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe-nos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmão, faça uma continha simples. Nós temos que dar o dízimo de tudo que temos, devolver ao Senhor. Não é só financeiro, não. Tudo devolver ao Senhor. Ele nos dá o fôlego de vida, a vida. O dia tem 24 horas. Então eu teria que dar para ele em oração 2 horas e 40 minutos por dia. Faça a conta. No mês, no ano, e faça a conta pela tua idade. Eu, pela minha idade, eu creio que vai dar umas 1.000 e poucas horas, se me falha a memória. Você vê a dívida que eu tenho com o Senhor Jesus? Então procure dar pelo menos uma meia hora por dia para agradecer por tudo que permeia o céu e a terra. Amados irmãos,
Que Deus abençoe a todos. Deixa um joinha e divulgue o nosso trabalho. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Glória a Deus. É verdade, Pai.